Meu nome é Gisele, sou do Ministério Jesus das Santas Chagas, junto com a Géia, a Mércia, e tenho vários líderes aqui conosco, Xana. Nós recebemos essa linda missão de Jesus para trazer essa devoção, levando o ato de Jesus e a palavra até as famílias. Quem ainda não recebe a capelinha pode entrar em contato conosco e se inscrever. Meus irmãos, foi preparada com muito carinho, desde as músicas e oração. Cada um que estiver aqui possa sentir a presença do nosso Senhor Jesus Cristo dentro de si. Então, esse testemunho também é um testemunho de muito amor, de muita fé. Então, que nós possamos sair daqui totalmente preenchidos, mas preenchidos pelo amor de Deus. Que cada música foi selecionada com muito carinho também. Tudo foi preparado com muito carinho. Esperada por todos nós. Então, isso e também por Deus, o céu deve estar em festa. Que esse Deus do céu possa descer aqui na terra, para que a gente possa viver momentos muito especiais. Tá bom? Que nós possamos estar com o coração aberto para viver tudo o que Deus tem preparado para cada um de nós hoje. E obrigado para o sim de cada um que recebe a capelinha, de cada um que disse sim, de cada um que está aqui hoje. Que o sim é o sim para Deus. E esse sim possa atingir mais e mais famílias e mais pessoas. Eu queria pedir para que pudéssemos receber Nossa Senhora com muito carinho, com essa música linda que foi preparada para esse momento tão especial. Receber a mãe do nosso Salvador, aquela que disse sim, aquela que não teve medo, como nós também não podemos ter medo de dizer sim para uma nova vida com Deus. Eles são do bairro de Olari, são mensageiros desde março de 2025. Meu nome é Paula, sou casada com Marcos Vinícius, temos 3 filhas, Camille, Sara e Ravena. Minha conversão ao catolicismo se deu em 2022, já na minha vida adulta. Lembro que este foi um ano muito confuso, cheio de disputas políticas, familiares, brigando, e parece que no meio de toda aquela confusão, meus ouvidos se prenderam a uma única frase, como se fosse o verdadeiro chamado de Deus em minha vida. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Junto a esse período, comecei a passar por uma crise existencial, perguntando a mim mesma qual era o sentido da vida, já que até então eu vivia de acordo com os moldes do mundo e não tinha religião. Conversando com uma amiga, Lumara, que me alertou sobre o que eu enxergava como sendo um mal-estar social, na verdade era uma verdadeira guerra espiritual que existia há muito mais tempo do que eu poderia imaginar. Nesse período, Deus retirou a venda dos meus olhos. Caíram por terra todas as ideologias e modismos do mundo que eu seguia até então, e finalmente entendi que só existia uma verdade, e ela era uma pessoa, Jesus Cristo. Busquei então as raízes dessa história. Queria saber qual o caminho que eu deveria seguir para então seguir o Cristo, e através dos estudos Deus me apontou a sua.
Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Desde então, comecei a frequentar a paróquia de Nossa Senhora das Graças e a minha vida se transformou por completo. Posso afirmar sem medo nenhum que eu fui transformada em uma outra pessoa. Hoje sei que foi o Espírito Santo que agia sobre mim. E ao agir na minha pessoa, ele foi abençoando toda a minha família. Eu e meu marido, que até então também não era católico, começamos a cursar a catequese de adultos e também começamos a frequentar a missa todos os domingos. 2024 foi um ano inesquecível para nós. Recebemos 4 sacramentos juntos: matrimônio, confissão, primeira comunhão e crisma. Descobrir a verdade e viver nela é libertador. Em 2025 surgiu o convite através do missionário Jonas para que eu encenasse a Paixão de Cristo, interpretando Nossa Senhora. Prontamente eu disse sim. O convite para o Marcos interpretar Jesus veio um pouco adiante, e me lembro que quando ele estava em dúvida se aceitava ou não, foi no dia em que recebemos a capelinha de Jesus nas Santas Chagas em nossa casa. Lembro que eu olhei para ele e disse: olha quem veio lhe convidar pessoalmente. Tinha como recusar o convite do próprio Jesus? Claro que não. Vivemos essa encenação como Jesus e Maria, evangelizando através da Via Sacra, servindo com alegria. E desde o momento em que a capelinha começou a nos visitar, recebemos muitas outras bênçãos: a conquista de um novo lar, realização de um antigo sonho, e até mesmo um pedido de cura, que foi o momento em que eu consegui me aproximar mais ainda de Deus. No final do ano passado, recebi esse exame de mamografia, com um achado suspeito, e depois de orar e clamar a Jesus, fiz uma ressonância e estava com a saúde perfeita. A Capelinha Jesus das Santas Chagas chega em nossa casa e nos convida a rezar. Ela fica em nosso oratório, como se nos lembrasse que a família precisa ser uma igreja doméstica. Temos um Pai do céu que nos ama e que está lá todos os dias esperando que nos aconcheguemos nos braços dele, que busquemos a cura de todas as nossas mazelas em suas santas chagas. Afinal, Jesus se entregou por amor a todos nós. Recentemente, vemos a família sendo tão criticada, apontam as nossas imperfeições, como se o cristão tivesse que ser perfeito. Caso contrário, seria um hipócrita. Não somos perfeitos, somos imperfeitos, querendo fazer a vontade de Deus, querendo seguir os seus ensinamentos e tentando dar vida ao seu primeiro projeto, a família. Nós podemos dizer que já tentamos ser felizes de acordo com os moldes do mundo. Nunca conseguimos. Existe um buraco no relacionamento que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E é maravilhoso viver um matrimônio colocando Deus em primeiro lugar em nossa casa e servindo nas pastorais da sua igreja. Se você não pode servir no muito, sirva no pouco. Receba uma humilde capelinha na sua casa e leve para a casa de outra pessoa. Você pode ser um ajudante de Jesus e participar de tantas graças que Ele quer derramar em outros lares. A capelinha trouxe e continuará trazendo bênçãos para a nossa família, pois ela sempre nos convida a rezar. E hoje não poderíamos deixar de vir aqui agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Graça alcançada é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Quem como Deus? Como foi dito aqui, né? Nada foi inventado, né? Nem chateamento, né? Na verdade, foi uma história realmente nossa de vida, minha e de minha esposa. Na verdade, começou com ela, né? Conheci dela. E a minha história é um pouco mais antiga, né? Eu vim de uma família judaica, sou judeu por natureza. Então,
E com o tempo, né, eu fui me afastando, saí da Chapão de Teresópolis, só que não estava encontrando Deus, né, não era nada, né, mas com o tempo, né, passou, eu acabei conhecendo minha esposa, nós nos relacionamos, né, viemos a crescer, né, viver aqui dentro de Nova Friburgo, mas até então a gente não tinha definido nada, nenhuma religião, né. Eu tinha, mas eu tinha, depois que você sai de uma congregação, ainda mais judaica, é mais difícil, a cidade você tem que mudar. Mas a minha conversão foi diretamente por causa dela, né. E o engraçado é que eu fui vendo as pequenas mudanças na vida da minha esposa e eu posso dizer isso com propriedade, porque o nosso relacionamento ia bem, mas ao mesmo tempo tinha muitas brigas de casal, né? Mas era uma coisa muito estranha, né? Eu não me sentia confortável e ela se sentia confortável. E a partir do momento que ela se converteu, até então não sabia sobre a capelinha, nada, né? Eu vi que as atitudes dela foram mudando. O mais importante disso tudo, gente, é o primeiro passo, você da esposa, do homem ou da mulher. No caso aqui foi partido dela. Conforme ela foi mudando, eu fui notando as atitudes dela e vendo aquilo ali. Falei, olha, ótimo. Eu acho que tem realmente alguma coisa muito diferente, porque eu conheço há muito tempo e foi uma mudança muito rápida e ao mesmo tempo isso me trouxe um conflito. Aí foi engraçado que está aqui no texto, né, que estava a cadelinha dela dentro do nosso oratório, que era dela, que agora é nosso oratório. Ela tinha recebido um convite para o Jonas, né, para fazer a Nossa Senhora, e aí passou o tempo na rua, a gente encontrou o Jonas e tal. O Jonas falou, não, acho que você vai ser Jesus. Não, de jeito nenhum. Então isso aí não tem condição nenhuma, né? Eu sou tímido demais e não tem como vai conhecer, correr atrás de outro, vou tentar botar no meu lugar. E me parece que tudo estava dizendo, é você, vou dizer, é você que eu quero. E fui falar com minha esposa, aí a gente olhou para mim, você não só quem veio visitar. Acho que se no momento para você tentar tirar essa incredulidade sua em relação a tudo que você acreditava no passado e acreditar realmente em Deus, Adonai, Jesus, né? E dali eu comecei a seguir alguns passos, né? A gente foi fazendo todos os dias, né? Na igreja, tudo direitinho, tudo resulta. E graças a Deus eu encontrei realmente o conforto que eu precisava. Para mim era mais complicado ainda, que vem na parte de ciência, na área médica, a gente acaba ficando incrédulo em muitas coisas, né? Mas algumas coisas começam a acontecer que não é um acaso. O acaso não tem lógica mesmo para quem não tem a ciência guardada na cabeça, não faz nada é nada, né? Agora, o que é existencial tem que existir. Então, foi acontecendo algumas coisas que realmente começaram a mudar na minha vida. E nesse momento eu comecei a ver que realmente algo muito maior, né, daquilo que eu vivia quando era pequeno, sempre estava ali me dizendo, olha, tem algo em que você ainda não encontrou com Jesus. O judeu que viveu há 2000 anos atrás, e que infelizmente a sua família se perdeu naqueles momentos, é ele, não é outro. E ali foi realmente uma mudança extraordinária na minha vida. Conseguimos mudar de casa, etc. E assim a gente tem que continuar na caminhada, né, com tudo direitinho. E isso. E essa história linda, né? A gente vê a Paula, ela se converteu adulta, 40 anos. Eu me converti em 38, então não tem idade. A conversão é hoje, gente. Não deixa pra amanhã. A conversão é hoje. Pode trazer Jesus pra gente, por favor. Promessa
flamenguista, comerciante, moro aqui em Nova Friburgo há 56 anos. Há 56 anos eu frequento esta igreja. Realmente, a gente, depois de ouvir um testemunho como da família Paulo e Vinícius, a gente se sente pequenino, um cisco, diante de tamanha grandeza de conversão, e principalmente dentro desse momento da Quaresma, que é um período riquíssimo para a nossa conversão. De modo que a gente tem, ontem, por exemplo, na liturgia de ontem, nós tivemos o ensinamento da oração do Pai Nosso. Recentemente nós tivemos a criação do mundo com Adão e Eva, e vejam vocês como nós somos pecadores, nós já nascemos pecando, né? Adão e Eva, ainda lá no paraíso, logo eles caíram na conversa da serpente e logo começaram a pecar. E assim que eles tiveram 2 filhos, também logo veio a inveja, que é um dos 7 pecados capitais, e Caim matou Abel, e por aí vai. Então somos grandes pecadores. Mas hoje, meus amigos, eu não estou aqui para falar nem do comércio, nem do Flamengo, nem tampouco, não é? Hoje eu gostaria de, nesse momento, me entregar ao Divino Espírito Santo, para que ele me iluminasse e eu pudesse dizer a vocês exatamente aquilo que vocês gostariam de ouvir, quem sabe até precisavam de ouvir. Não montei nenhuma peça de teatro, nenhuma cena para eu encenar para vocês. Vim aqui com muita humildade trazer para vocês um testemunho de vida. Hoje, já mês que vem, faço 82 anos. Mas trago para vocês, além do meu testemunho de vida pessoal, meu testemunho de vida a 2, com a minha esposa. Eu sou viúvo há 14 anos. Mas vivemos juntos 46 anos, de modo que se ela fosse viva agora em outubro, nós teríamos feito 60 anos de casado. É chão. Deu para rir e para chorar, mas sorrimos muito mais do que choramos, porque soubemos tirar proveito das crises que juntos amargamos, que juntos passamos, e a gente aproveitou para fazer um crescimento disso. E o tema que eu vou explorar para vocês seria um caminhar seguro nas mãos de Deus, um caminhar com equilíbrio nas mãos de Deus. E eu coloco aqui como ponto de equilíbrio essa chave com 5 tópicos. Primeiro, o espiritual, o segundo, o familiar, o terceiro, o profissional, o quarto, o físico, e o quinto, o social. Essa mistura dessa salada, com esses 5 temperos, ela nos dá um equilíbrio. Pelo menos nos meus 82 anos de caminhada na vida terrena, posso dizer a vocês que eu amanheço rindo, durmo rindo e sou feliz com a vida, e a vida parece que Deus é misericordioso comigo. E eu coloco ali o espiritual em primeiro lugar nessa caminhada na vida terrena, porque Ele nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua virtude, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Qualquer caminho que não passe por esse espiritual não nos leva a lugar nenhum. E essa busca desse espiritual, como no familiar, que nós falaremos daqui a pouco, essa busca, ela tem que ser verdadeira. A Paula foi muito feliz que ela citou a palavra verdade no testemunho dela várias vezes. E a gente, depois de uma certa idade, a gente fica um pouco mais observador. Então eu comecei a fazer por analogia uma conclusão que a verdade talvez seja uma das virtudes mais importantes do nosso caminhar. Platão e Aristóteles, grandes filósofos antes de Cristo, eles já nos diziam: a filosofia é uma ciência que busca a verdade, para através da verdade se fazer a justiça. Deixando os filósofos de lado, indo para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar no Salmo 71 uma mensagem que diz exatamente assim: um dia a justiça florirá,
junto com ela, a abundância da paz. Vejam bem, se a paz é talvez o nosso principal motivo de busca na nossa caminhada na vida terrena, se a paz depende da justiça, e se a justiça depende da verdade, a verdade realmente ela é muitíssimo importante. E vem depois o Cristo e arremata: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a parte alguma senão por meu intermédio. E Vinícius, você naquela cruz ali representando Cristo, você bateu na gente. E essa Virgem Maria aí estava também impecável, entendeu? Na Via Sacra do ano passado. Vamos ver se a gente repete a cena. Então, meus amigos, eu coloco essa chave nos 5 tópicos e vamos chamar isso de uma salada. Numa salada, se você botar um tempero demais, você estraga a salada. Se você botar muito sal, vai ficar horrorosa, vai te fazer mal. Se você botar muito vinagre, pior ainda. Se você botar muito azeite, você não vai sair do banheiro. Então, essas saladas que eu dou aqui como chave de um caminhar com equilíbrio, esse tempero tem que ser dado realmente nas doses corretas. E eu fiz uma chave aqui e gostaria que a gente considerasse 20% para cada tópico. Porque não adianta também você ficar amém, aleluia, com a Bíblia debaixo do braço, criando o famoso sovaco sagrado. Isso não nos leva a lugar nenhum, entendeu? Nós não podemos abandoná-lo. Mas ele mesmo nos disse: não tomai o seu santo nome em vão. Então, companheiros, a parte espiritual é importantíssima. Deus é riquíssimo em misericórdia. Vamos dizer, ali que nós temos que sorver todos os dias as suas bênçãos. E ele até quando a gente o abandona, ele não nos abandona. Quando você pensa que você está, entendeu, nas trevas, ele está lá te iluminando. Você nem percebe, mas ele está te carregando igual naquela mensagem das pegadas na areia, ele que te carregou o tempo todo. Familiar, eu vou falar por último, porque acho que todos nós aqui dependemos de família, todos nós vivemos em família, seja marido, mulher, seja pai, seja filho, seja irmão, seja cunhado, seja como for, somos família. Mas o profissional, por que eu coloco aqui o profissional? Porque nem só de pão vive o homem, mas também de pão. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ser útil à nossa comunidade, nós precisamos ter suprimento para a família que constituímos. E por sorte aqui no Brasil só é permitido uma. Tem países aí que você pode ter até 9 mulheres, desde que você consiga sustentá-la. Mas então, o profissional não é nenhum pecado você trabalhar e até um dia ficar rico, desde que você não faça o seu próximo de degrau. Desde que você cresça com a sua garra, com o seu entusiasmo, com o seu amor febril por esse país extraordinário que nós herdamos. Pedro Vaz de Caminha, na sua primeira carta a Dom Manuel, quando aqui chegou, ele nos disse: aqui em se plantando tudo dá. De modo que eu digo a vocês hoje, do alto dos meus 82 anos, aqui em se está trabalhando, tudo se constrói. Não tenham medo do momento político que vivemos, deixa isso, tudo passa, todo mal acaba, todo mal acaba. Vejam bem, agora é muito importante o papel de vocês aqui, não só no movimento encabeçado pela Gisele, em que ela conduz com mão firme e braço forte. É muito importante nós participarmos dessa instituição chamada Igreja. Vejam vocês, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, Lenin, o grande ditador da União Soviética, ele cunhou uma máxima naquele ano, e ele dizia o seguinte: para nós implantarmos o comunismo no mundo ocidental, nós temos que primeiro derrubar a Igreja Católica. Ele deu um azar danado. 6 meses antes dele cunhar essa máxima,
Em 13 de maio, na Cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Apareceu Fátima em Portugal. E hoje, eu acredito que só no Brasil, nós temos pelo menos umas 1000 igrejas em honra a Nossa Senhora de Fátima, fora o resto do mundo ocidental. Então, esse paredão, se já era forte para o Leme naquela época, 100 anos depois, ele deve estar muito mais robusto, só com as igrejas de Nossa Senhora de Fátima e seus devotos. Mas a gente corre risco. Nós já temos um país aqui como Nicarágua, que as catedrais já viraram supermercado ou foram derrubadas, onde o inimigo está trabalhando, destruindo não só a igreja como instituição, mas destruindo já os templos. E nós temos que tomar muito cuidado com essa vigília. E nós somos, eu e vocês, e nós somos responsáveis por isso. Nós temos que engrossar esse caldo. Nós temos que ajudar os nossos sacerdotes, nossos bispos, nossos cardeais, a tornar a nossa igreja cada vez mais forte, porque ela corre perigo. Ela está precisando de nós. Deus é misericordioso conosco. Ele nos dá luz. Ele nos permite até estar aqui falando com vocês. Então, meus amigos, eu falava da importância da profissão, do trabalho. Vocês ficarem, como a gente vê muita gente, hoje está difícil arrumar mão de obra, porque todo mundo está ganhando 2.000 e tantos reais para ficar à toa em casa para votar em fulano. Então, estamos correndo um risco muito grande. E isso não dá dignidade a ninguém. O homem não precisa disso. O homem precisa de emprego, de trabalho, de renda, de dignidade, ele poder olhar nos olhos da esposa, dos filhos, e poder sustentá-lo, poder pagar um colégio, poder dar educação aos seus filhos. Isso é que nós precisamos. Físico, a saúde, o lazer, o entretenimento, férias. Nós precisamos de cuidar da nossa saúde. Nós precisamos estar saudáveis sempre, porque é responsabilidade nossa. Deus nos deu esse corpo para que nós cuidássemos dele. Então é nossa obrigação. Ele, o próprio Deus, na sua infinita misericórdia, ele dá luz aos médicos para que criem os remédios, que a gente possa estar sempre, que quiser ser tratado, estar sempre lúcido e com equilíbrio, com saúde, com discernimento, poder caminhar sem sofrimento pela vida terrena, ou pelo menos sofrendo um pouco. O social eu não digo aqui o High Society, eu digo isso que nós estamos fazendo aqui é um ato social. Você participar do seu sindicato, você participar da sua igreja, você ocupar uma pastoral da sua igreja, seja ela qual for, isso é realmente importante. Nós precisamos encher esse vazio, nós precisamos dar esse ponto de equilíbrio. E aí eu vou, talvez, antes de entrar na família, vou dar um enfoque que eu acho que hoje é muito importante. Antigamente, quando eu fazia a palestra da família, pode colocar aqui, quando eu falava antigamente da família, eu falava muito dos fatores de fracasso na família, eu falava muito dos meios de comunicação. E hoje, os meios de comunicação de 40, 50 anos atrás, eu acho que eu já fazia essa palestra, só na pastoral do diálogo conjugal eu trabalho, para vocês terem ideia, há 49 anos. Aqui é uma pastoral da diocese, de modo que Deus tem me dado força, discernimento e lucidez para continuar trabalhando. Então, quando eu falava do meio de comunicação como um fator negativo, mas o meio de comunicação naquela época não era nada perto de hoje. Cara, nós só tínhamos a televisão. Nós tínhamos aí um Gesso Baladão que ia para a televisão dizer que a televisão, que a família era uma instituição falida. E é interessante vocês verem como o Divino Espírito Santo acerta aquela hora que ele bate. Um dia bateu um evangélico na porta do Gesso Baladão, ele se converteu e morreu pastor evangélico e era um grande pregador. Então vejam vocês como as coisas mudam. Tinha várias outras pessoas que faziam um programa pernicioso,
as novelas já começavam com a separação conjugal, uma filha que às vezes, na menor contrariedade, ela saía de casa e ia montar uma produção independente, chegava nos fins de semana, quando ia distribuir os filhos, os pais até erravam o pai, mas isso tudo não é nada perto da internet hoje. Vocês terem ideia, o Vale do Silício nos Estados Unidos, que é o lugar de onde brota, né, as inteligências artificiais para esses programas que todo mundo tem na internet, eles contrataram os melhores psicólogos do mundo, os melhores sociólogos do mundo, para produzir programa que viciasse as crianças, que viciasse os jovens, que viciasse os adultos. Então, hoje, o meio de comunicação na família, ele é deprimente. Nós temos hoje, antigamente, quando eu falava antigamente, a gente só ouvia falar de suicídio na Suíça, que era um país riquíssimo, tudo estava pronto, o jovem de lá não tinha mais nada para fazer, era só apertar o botão, enquanto nós tínhamos um país inteirão aí para ser, né, desenvolvido por nós, eles não tinham mais nada, que lá estava tudo pronto. Hoje o mundo todo está tomado por esse malefício. Há uns 2 meses eu vi um jovem na televisão, um jovem empresário de São Paulo, que ele com 30 e poucos anos já era casado, já tinha mulher, e tinha uma filha, mas sentia um vazio imenso. Bem empregado, um excelente profissional, e ele fez uma busca muito grande, muito semelhante até da Paula e do Vinícius, e foram encontrar na Igreja Católica a resposta para o vazio que ele tinha. Ele acabou se convertendo, ele se casou na igreja, ele tem uma família extraordinária, ele montou uma empresa junto com outros amigos para dar cursos para que os empresários pudessem realmente voltar a se encontrar consigo mesmo. E vejam bem, às vezes você sai do ponto de referência. Buda, o filósofo, ele costumava dizer, vejam bem, você poderá vencer 1 milhão de homens, 1 milhão de vezes, mas se você não conhecer a si mesmo, você terá perdido a melhor das batalhas. Veja como isso é atual. Nós precisamos nos conhecer, e para nos conhecer, nós temos que encontrar aquele Espírito, aquele Deus que eu coloquei ali em primeiro lugar, porque Ele nos fez sua imagem e semelhança. Olha que humildade que Ele teve. Por falar em humildade, eu gostaria ainda de deixar como mensagem para vocês, que vocês procurassem pavimentar a estrada da vida de vocês com essa argamassa chamada humildade. Ela é a rainha das virtudes, porque a palavra humilde, ela deriva do latim, da palavra humus, que significa terra. Quando você se faz humilde, você desce ao nível da terra. E como a terra é a maior peça sólida do nosso planeta, quando você desce ao nível da terra, você, ao invés de se apequenar, você se agiganta. E aí que você se transforma de um pigmeu num gigante. E eu gostaria que todos vocês se transformassem nesse gigante, com esse pavimento da humildade. Eu teria tempo para um testemunho rápido. Eu vou passar para vocês, já que eu falei de humildade. Eu, quando tinha 5 anos de casado, portanto, isso tem 55 anos atrás, eu trabalhava numa empresa aqui em Nova Friburgo, que eu era obrigado a trabalhar de paletó e gravata. E para vocês terem uma ideia, nessa época eu ganhava 10 salários mínimos por mês, jovem, era um excelente salário, mas só que o dinheiro naquela época comprava muito mais do que compra hoje. Um aluguel de um apartamento de 3 quartos quando eu cheguei em Friburgo
era 2/3 do salário mínimo, não chegava nem no salário mínimo. Hoje é mais de R$4.000 o aluguel do apartamento 3 quartos. E como aquele dinheiro valia muito. E aí, um dia, eu com 5 anos de casado, já tinha mulher, os 3 filhos. Quando estou na mesa para tomar o café da manhã com a minha família, percebo que tinha um volume no bolso do meu paletó. Não tinha coragem de tirar aquele do bolso ali na frente da minha família. Cheguei no trabalho, fui verificar se tratava de uma carta da minha mulher, onde ela pedia a separação. E aquilo me bateu como aquela bolada que o jogador toma na boca do estômago, que ele cai de pulso, né? Aquilo, vi aquele pulso ficado com guarda-chuva na boca, foi terrível. Falei, poxa vida, eu amo a minha mulher, tenho certeza que ela me ama. Eu adoro meus filhos e eles me adoram. Eu separado da minha mulher, como vou encarar meus pais, a minha família mineira tradicional, os meus amigos? E resolvi que o que faltava para nós era diálogo. E eu resolvi que naquele dia mesmo eu ia ter um diálogo com a minha esposa. E ele até se revestiu de uma certa pompa, que havia aqui em Friburgo naquela época uma casa chamada Canton, uma casa de chá, era aqui na praça. E eu resolvi naquela tarde convidar a minha mulher para tomar um chá comigo. E eu confesso a vocês que deixei na lata de lixo daquela casa de chá tudo que de ruim havia entre eu e minha mulher. E a gente fez isso com muita humildade, com muita lucidez. E é interessante que a gente teve a coragem de colocar o Cristo no meio desse negócio. Então, parafraseando até o nosso querido Padre Araújo, entre eu e ela, o elo foi ele. De modo que a gente saiu dali com as coisas arrumadas, montamos um esquema de trabalho que minha mulher achava que eu tinha muito talento e que eu podia tocar uma empresa sozinho. E que se eu trabalhasse só para mim, que eu poderia dar melhores estudos aos meus filhos, eu poderia adquirir uma casa própria e tal. Ela pensava muito no futuro. E ela tinha razão. Isso tudo aconteceu. E a gente montou um esquema e eu até então, com esse salário, só tinha dívidas. E naquela época não existia curso noivo, não existia preparo nenhum, então era muito complicado. E o supermercado ele foi um negócio criado pelo judeu americano, de modo que induz uma dona de casa despreparada a gastar muito. O arroz, o feijão que você precisa comprar está lá no fundo. E você, quando vai com um carrinho, você saiu de casa só para comprar o arroz. Você já chega no arroz com 5 itens dentro do carrinho e na volta bota mais uns 5 ou 6. E você chega no caixa com 12 itens para pagar além do arroz. E era assim que o nosso dinheiro vazava. E nós montamos um esquema para a gente se educar. Isso nós montamos a 2, porque diálogo são 2. Não pode ser qualquer planejamento que satisfaça só um lado, porque você quando se casa com a sua mulher, você forma um só corpo, uma só alma, mas 2 cabeças para pensar. E qualquer atitude, qualquer planejamento vai satisfazer só um lado é muito ruim, o outro fica aleijado. Então, nós chegamos a uma conclusão que apenas 6 cruzeiros, naquela época não existia crise, 6 cruzeiros por dia era o suficiente naquela compra que a dona de casa precisava fazer todo dia, do pão, do leite, da carne, da verdura, não sei o quê. E eu entregava todo dia primeiro, recebia meu salário, pagava as dívidas que tinha, aluguel de casa e tal, entregava ela 30 pacotinhos de R$6 cambiados, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 28, 29, dia 30. E assim, com 2 anos, pagamos as dívidas que tinha, fizemos uma poupança e montamos a empresa que eu trabalho há 54 anos. De modo que pude educar meus filhos, pude dar casa a mim, pude dar casa a ele, tudo com esse planejamento. Agora, isso se chama diálogo. E nós já tínhamos 5 anos de casado, 2 de namoro, nunca tínhamos tido um diálogo. Ela nem sabia quanto eu ganhava. Então as coisas eram muito complicadas. E esse diálogo hoje, ele tem que ser marido e mulher, mas muito mais com os filhos. Porque o inimigo que se chama internet, ele é voraz. Ele está aí realmente
para incluir as crianças, os jovens e até os adultos. Os adultos menos preparados, não foram vacinados com a misericórdia de Deus, ele corre um risco muito grande. De modo, queridos companheiros, eu precisaria de pelo menos 1 hora para abordar esse tema todo. Mas a minha amiga aqui me deu 20 minutos e eu já estou satisfeito. E peço desculpa de ter abusado de vocês. Mas gostaria de dizer a vocês que, com o diálogo, com Deus na vida de vocês, vocês terão sempre crescimento e união. Onde não houver diálogo e onde não houver Deus, haverá sempre uma separação. E onde há separação, cresce uma erosão e nasce um abismo. E esse abismo pode vir a suprimir não só vocês, mas muitos dos seus entes queridos. Gostaria ainda de deixar para vocês como mensagem: vocês não tenham medo de crises. A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas, às instituições, às igrejas, às nações, porque todo progresso nasce das crises. Toda criatividade nasce da angústia. Todo dia lindo nasce muitas vezes do ventre de uma tempestade escura. Quem pendura no gancho das crises, seus fracassos e lamúria, está violentando a si mesmo. E porque tem mais respeito aos problemas do que às soluções. E quem supera a crise, supera a si mesmo, sem ficar superado. Um beijo para vocês. Muito obrigado. Com certeza ficaríamos mais 1 hora aqui escutando, mas não vai faltar a oportunidade, porque a gente tem muito que aprender com o Senhor. Que os chefes de família hoje sigam os exemplos do Marcos, do Senhor Teófilo, porque as famílias precisam. Então, nesse momento, entregue todas as suas dores, as suas necessidades. Os líderes mensageiros, as líderes estão indo entre vocês. Já se põe em pé, por favor, para poder receber a capelinha. E Deus quer tocar o coração de cada um de vocês, quer transformar e derrubar as muralhas que precisam ser derrubadas. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Pegue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Obrigado, Senhor, pela sua presença em nosso meio nesta noite. Obrigado pelo seu amor, pela sua presença. Obrigado, Senhor, porque se mostra tão próximo a nós.
orar nessa noite com um coração alegre, com um coração esperançoso. Obrigado, Senhor, porque está no meio de nós. E se durante a adoração, irmão, você quiser se aproximar do altar, ficar ali pertinho, você pode se aproximar. Tem espaço aqui no presbitério. Você pode se aproximar, colocar a sua mão na toalha do altar, ficar pertinho do nosso Senhor. Não tenha medo, não tenha vergonha. Nós vamos cantar, adorando a Deus neste momento. Cantar e exaltar o Senhor com a nossa vida. Recebe, Senhor, nossa gratidão. Jesus, ansiosamente de coração, dá-me um coração igual ao meu, coração novo, um coração fiel, um coração
todos os demais sábios. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Nesse momento vamos consagrar as nossas famílias e entregar para Jesus as santas chagas, para nosso Senhor que está vivo em corpo e divindade, entregar todas as nossas situações, as nossas crianças que estão andando muito doentes, pedir a Deus para cuidar cada um de nós também, das nossas famílias, e também pedir a capelinha passar, para que Jesus cuide desses lares, dessas famílias que tanto estão sendo atacadas. Eu lhes entrego todo o meu ser, a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento, a minha vontade. Dispõe de mim como quiser, Senhor. Ajudai-me na missão de mensageira, da devoção às vossas santas chagas. Dai-me um coração grande, generoso, humilde, que possa se compadecer e acolher os que necessitam. Levai-me onde quiseres ir e colocai em minha boca as palavras que quiseres falar. Fazei, Senhor, que trazendo sempre impressos na mente e no coração as vossas santas chagas, eu tire delas abundantes frutos de graças e de virtude para mim e para todos que eu visitar em vosso nome. Fazei, Senhor, que vivendo na terra as vossas santas chagas mereçamos gozar no céu o fruto redentor do vosso sangue. Amém. Pelas suas chagas, sejamos lavados, sejamos restaurados pelo precioso sangue do Senhor. Pedimos ao Senhor, pelas suas chagas, sejamos lavados, restaurados, vencidos de sua raiva, todo pecado. Receberemos agora a bênção do Santíssimo Sacramento. Você pede por você, pela sua casa, pela sua família. Essa bênção que você recebe agora do Senhor, ela te acompanha. Ela vai para a sua casa, ao seu lado. E lá, crendo, o sangue do Senhor é derramado. Essa graça não é só para você, é para os seus também. Você agora, pelo sacramentado, ao receber essa bênção, possa crer nisso. Essa bênção te acompanha. É para os seus. Que talvez não buscam, não rezam, não confiam, não esperam. Mas nós rezamos por eles. Amém? O Senhor esteja convosco. Intercessão da minha Maria e de São José. Abençoe o Senhor, que é todo poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Bom, Pai Nosso, na língua nativa, Jesus Cristo, na hora da morte. Avum Veshmai, Mercedeste Mov,
ele uma contada. Vergüenza, pena. I can't bashmeyo, akhbar, Rablan Ahmad, Esokana Yoma, Awadash Bumna, Belbaida, Kaibeg, Latalana, L'elezione, Wala Fatsana Nanisha, Metode Lahen Malkota, Lawadash Bukta, Dahalam, Amin. Eu trouxe só algumas reflexões sobre o nosso grande padroeiro João Batista, que precisamos segui-lo. João Batista tem tudo a ver na minha vida, com várias coincidências. E aos poucos Deus vai nos revelando os planos dele para a nossa vida. E aí, uma das características de João Batista que nós como cristãos precisamos é apontar sempre para o Cordeiro. Ele é o Salvador, e assim como o seu teólogo falou, o lindo testemunho, então a gente tem sempre que apontar para ele, e a gente sempre diminuir para que ele cresça. A segunda característica é preparar o caminho do Senhor. João Batista preparou a primeira vinda, nós precisamos preparar a segunda vinda. Quando ele vai vir a gente não sabe, mas a gente precisa estar preparado para quando ele vier. Muita gente fala às vezes que eu sou meio radical, que às vezes eu não participo de algumas coisas, mas a gente precisa estar onde Deus queira que a gente esteja. A gente não pode estar em ambientes que ali possa ter algo que ofenda ao Senhor. Então a gente tem que estar preparado. Vai que ele chega, a gente vai estar no lugar onde ele deseja que a gente esteja, onde ele espera. E a terceira que eu vou trazer, defendeu a verdade, a justiça, e ele morreu defendendo uma família. Então assim precisamos defender também a verdade, a justiça e as famílias. Precisamos defender as nossas famílias, o tanto que estão sendo atacadas, ofendidas. Eu nasci no dia de João Batista, mas no dia do martírio. Então ele morreu defendendo as famílias. Então a gente precisa defender. E a nossa família é uma bênção, é uma alegria. E assim a gente vai terminar esse encontro cantando isso, louvando, agradecendo a Deus pelas nossas famílias, agradecendo a Deus por esse presente que é termos uma família. E vocês vão cantar conosco. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 A minha família é uma bênção, o mais de Deus.
bênção, vontade de Deus.